Eu já fui apresentado, meu nome é Raul Pires, tenho 31 anos, sou casado, tenho um filho de 1 ano e 5 meses. Minha esposa mandou um abraço aos irmãos. E como nós estamos com algumas visitas em casa, ela foi possibilitar de estar conosco, mas amanhã à noite, muito provável que ela esteja conosco. Nós teremos um seminário hoje à noite, vou fazer uma abertura com os irmãos. Amanhã nós vamos aprofundar um pouco mais sobre a área da adoração. E à noite nós estaremos com o ministério completo, Vida de Adoração. Os irmãos que trabalham comigo, os ministros estarão comigo ministrando durante o culto à noite. E eu gostaria de perguntar nessa noite: quantos estão dispostos a fazer desses 3 dias um marco na sua vida? Levante a sua mão, não para mim, mas para o Senhor. Amém. Fico contente de ver Deus agindo na sua vida, porque isso é uma ação do Espírito Santo. Ninguém quer crescer, ser ministrado por Deus, se não for pela ação do Espírito Santo. A carne não te permitiria fazer isso. Eu queria que você fechasse os seus olhos mesmo assentado. Eu quero orar por você agora. Espírito Santo, nessa noite, coloca sobre os olhos espirituais da sua igreja agora o óleo da tua unção, o colírio que Jesus disse: compre de mim colírio a uma das igrejas, no livro do Apocalipse, e coloca sobre nós um manto que nos proteja e nos guarde de toda a retaliação de Satanás e de seus demônios. Nos livre, nos guarde e prepare o nosso coração agora para que a sua palavra seja viva e seja eficaz nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Eu queria que você prestasse bastante atenção. Quantos trabalhos estão ligados à área de música ou de artes na igreja? Levanta a mão, quero saber o percentual. Quantos irmãos trabalham com arte? Mais ou menos metade dos que estão aqui. Eu quero nessa noite ministrar um seminário, fazer a abertura dele, e amanhã nós teremos mais tempo para aprofundar em alguns assuntos importantes. Eu gostaria que você fosse revelado da presença de Deus. Eu gostei muito quando eu cheguei aqui, que eu vi esse banner é para o evento. Interessante. Vida de adorador. Gostei desse tema, porque é preciso discutir isso dentro da igreja evangélica hoje. E eu gostaria de fazer algumas considerações antes de iniciar aqui. Eu queria fazer uma pergunta: o que vocês acham que Deus espera de nós hoje? O que vocês pensam que Deus espera de vocês como igreja? O que vocês acham que Deus espera de vocês como ministros, como dançarinos, dançarinas, como atores de teatro, atrizes de teatro, como ministros de louvor, como backing vocal, como instrumentistas, como apoiadores, etc., como backup, etc., etc., técnicos de som? Há algo que Deus espera de vocês. Durante os anos que eu venho atuando na área de louvor e adoração, Deus me deu uma convicção sobre algumas coisas. Eu queria compartilhar com vocês. E uma das convicções é que você precisa ser chamado para atuar. Porque esse versículo aqui, quando Jesus se encontra com a mulher samaritana à beira do poço de Jacó, o chamado para a adoração é para todo aquele que vem para Jesus. Quando a pessoa passa pela porta da salvação, ela é chamada para ser um adorador, e Deus procura esses corações. Mas eu quero trabalhar com vocês nessa noite o conceito ministerial de adoração, seja com teatro, com dança, com louvor, com outras partes, com outras artes que talvez vocês tenham aqui na igreja. Eu queria
compartilhar algumas coisas com vocês. A primeira coisa que eu queria que você entendesse é que louvor, dança, teatro, qualquer outra arte que você faça na presença de Deus, ela é um ministério. E é preciso ser chamado. E eu quebrei minha cabeça durante muito tempo tentando entender uma coisa, mas há uma diferença entre voluntários e vocacionados nessa área. E os irmãos que atuam nessa área, por isso que eu perguntei quem é que atua na área. Você precisa ter convicção de que Deus te chamou ministerialmente para atuar nessa área. Porque quando você é vocacionado por Deus, você recebe uma coisa chamada unção para atuar na área. E aí, isso é que vai fazer uma grande diferença na sua vida. Quantos podem entender? Digam amém. Amém. Quantos acham aqui que são chamados por Deus para fazer o que você está fazendo hoje na igreja? Levanta a mão. Tem certeza? Fala, não, pastor, eu sou músico, eu sou dançarino, eu sou ator de teatro e eu sou convicto que Deus me chamou para isso. Você precisa ser convicto. Porque não é possível ser sempre pneu de estepe e continuar sendo pneu de estepe. Ou você é ou você não é. Há uma diferença entre ser adorador e ser chamado para atuar ministerialmente na área da adoração. Mas a primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos está no livro de 1 Crônicas, capítulo 29. Se você puder abrir a Bíblia, se o irmão puder estar acompanhando com a Bíblia aqui, puder projetar o versículo, eu vou ler aqui na versão NVI. E eu queria falar sobre o que Deus espera daquele que é chamado para atuar na área da adoração. 1 Crônicas, capítulo 29, versículos 17 e 18. Quando se encontrarem, digam amém. Diz assim o texto: sei, ó meu Deus, que sondas o coração, que te agradas com a integridade. Tudo que dei foi espontaneamente e com toda a integridade de coração. E agora vim com alegria, com quanta disposição o teu povo que aqui está tem contribuído. Ó Senhor, Deus de nossos antepassados Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre este desejo no coração de teu povo e mantém o coração deles leal a ti. Feche a sua Bíblia e olhe para mim. Eu quero compartilhar uma coisa com vocês. Eu não sei o que vocês fizeram nos últimos dias. Eu não sei com que sede vocês buscaram e por que vocês estão fazendo isso aqui, esse seminário. Mas o mundo espiritual está muito mexido nesse lugar. E há uma movimentação espiritual tremenda da parte de Deus sobre a vida dos irmãos. Se você quiser e estiver disposto, esse final de semana vai mudar a sua vida. Porque há uma dispensação do céu que Deus está trazendo sobre a vida de vocês. E aquele que quiser não vai sair daqui esse final de semana sem receber a porção que Deus tem reservado para você. Mas a primeira coisa que Deus está buscando nessa noite é um coração com integridade. Esse texto que nós acabamos de ler é uma oração de Davi, quando ele ficou sabendo que Deus não queria que ele erguesse o templo do Senhor. E o Senhor falou para ele assim: olha Davi, você é um homem de guerra, você possui sangue nas suas mãos, você não pode construir esse templo para mim. E eu elegi seu filho Salomão para que construa, para que faça a minha morada. E ele reúne Israel e declara isso: olha, Deus elegeu meu filho Salomão para que faça o templo. Mas uma coisa que você percebe que Davi perseguia durante todos os dias da sua vida era o coração íntegro. Se você trabalha com adoração na casa de Deus,
Esse é o meu primeiro conselho para você. Busque integridade. Busque integridade em todas as áreas da sua vida, especialmente no seu caráter. A integridade é que te sustenta na presença de Deus. Foi Davi que disse: a minha integridade me sustenta na sua presença. Ele disse para Deus. A sua integridade é que vai sustentar você diante de Deus. E a integridade, ela tem muitas particularidades. Durante o seminário eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas o que Deus espera de você nessa noite é um coração reto, um coração íntegro. E Davi ora pela nação de Israel, dizendo: Senhor, conserva o coração dessa nação leal a Ti. É assim que termina a oração dele, no versículo 18. Ele queria que os seus irmãos fossem leais a Deus. Você tem sido leal a Deus? Nós vamos explicar algumas coisas para os irmãos aqui. E algumas coisas que eu falei no seminário que eu ministrei lá para pastores, líderes da igreja presbiteriana, eu vou falar aqui, eu vou esmiuçar rapidamente algumas coisas para os irmãos entenderem. E uma das coisas que eu disse para os irmãos lá é que Deus não quer a adoração de uma vida. Sabia disso? Deus não quer a adoração de uma vida, mas uma vida de adoração. Há uma diferença muito grande. A adoração de uma vida significa que em alguns momentos da vida de vocês podem ser adoradores. Durante 2 dias na semana, durante 3 horas do seu dia. Mas uma vida de adoração, ela é plenamente de adoração, desde o momento que você levanta até o momento que você se deita, e etc, etc. Eu me deito e me levanto no dia seguinte, mantendo um padrão de vida de integridade diante do meu Deus. Por que isso é necessário? Aí eu vou falar uma outra coisa que Deus espera de vocês. É obrigação do ministro que trabalha com adoração através do louvor, através da música em geral, seja você instrumentista, seja você ministro de louvor, seja você back vocal, seja você técnico que ajuda aqui, que é backup para os irmãos, seja você sonoplasta, técnico de som, dançarino, não interessa que você é artista do teatro, você tem uma obrigação diante de Deus. Eu falo muito para os músicos que trabalham comigo. Eu falo: olha, se Deus se manifesta num lugar e vocês não estão vendo que Ele está aqui e não enxergam que Ele está se manifestando, tem alguma coisa errada com vocês. Presta atenção. Se você é ministro, você tem obrigação de ser um canal do céu na terra. Você tem obrigação de, quando você subir aqui em cima, quando você pegar o seu instrumento, quando você pegar o microfone, Deus precisa se manifestar. Porque senão não tem razão de ser. A arte na casa de Deus, ela tem um motivo especial de existir. Nós somos facilitadores da igreja. Nós somos pessoas que facilitam o acesso das pessoas. Nós ajudamos a igreja a encontrar um caminho para o trono de Deus. Agora, se você não cumpre o seu papel, o que você está fazendo? Não dá mais só para ministrar louvor. Não dá mais só para dançar. Não dá mais só para ministrar uma peça de teatro. Nós estamos num nível, Deus vai cobrar um nível que, quando a equipe subir aqui em cima e começar a ministrar, as pessoas começam a se ajoelhar, começam a confessar seus pecados, começam a abraçar uns aos outros dizendo: me perdoa. A unção de Deus começa a descer no lugar. Há perdão, a restauração, a reconciliação, há uma vida de Deus toda envolvendo a igreja dele. É isso que Deus espera de você. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas é isso que o Espírito Santo espera de você. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Quando
Deus fez uma obra na minha vida. Eu nasci e cresci numa família evangélica. Nós éramos batistas tradicionais. Eu cresci uma parte da minha vida na igreja batista regular. E eu tinha um conceito muito raso de Deus. E quando eu ia em alguma programação, seminários, congressos, retiros da igreja, eu ia só para ir. Eu ia para bagunçar, eu ia para fazer outras coisas, menos para focar o meu coração em Deus e sair dali com a minha vida transformada. E o meu tio, que é irmão da minha mãe, é o pastor presidente da minha igreja, a igreja onde eu congrego. Eu trabalho com ele, ele é meu único discipulador há 15 anos, eu sou discípulo dele. E eu cheguei, ele fez com a igreja dele um retiro em Brasília. Era numa escola especial para crianças. E quando eu entrei, eu cheguei, deixei minhas coisas no alojamento. E o ministério de louvor da igreja dele estava ensaiando. Eu não era da igreja dele nessa época ainda. E era um auditório que dava mais ou menos uns 5 auditórios desse. Tinha mais ou menos umas 500, 600 pessoas nesse retiro. E quando eu entrei no auditório, que eu pisei no tapete, eu caí de bruços. Eu não tinha forças para levantar, meu corpo ficou suspenso, eu não conseguia mexer um dedinho sequer. E depois que eu fui tentando arrastar, eu fiquei debaixo das cadeiras, tentava levantar com muita dificuldade, eu consegui sentar. E as pessoas iam chegando naquele lugar, iam pisando no tapete e caíam, pisando e caindo, pisando e caindo. Ninguém conseguia parar em pé naquele lugar. E naquele final de semana foi a primeira vez que o mundo espiritual se abriu para mim. Eu vi os anjos de Deus, eu vi o céu aberto, eu vi as coisas acontecendo como eu nunca tinha acontecido. E eu fiquei 3 dias sem conseguir andar. As pessoas me carregavam para o auditório, porque eu não tinha forças. A glória de Deus me encheu de uma maneira que eu não conseguia ficar em pé. Eu tinha dificuldade para tomar banho, retiro, para comer, porque eu não conseguia me locomover. Eu via muitos jovens da minha idade, 17, 18 anos, 16 anos, naquela situação. Foi uma coisa marcante. Eu nunca vi nada como aquilo. Naquele dia, naquele final de semana, Deus falou uma coisa para mim. É isso que eu espero dos meus ministros. É isso que Deus espera de você. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas é isso que Deus espera de você. É por isso que vocês são a igreja presbiteriana renovada pelo renovo do Espírito. Eu quero mexer com o brilho do seu ministério nesses dias. Eu quero que Deus coloque algumas coisas no seu coração. E hoje nós temos visto, eu queria que você entendesse, a igreja brasileira anda muito rasa. E nós confundimos adoração com expressões de adoração. E eu fico triste quando eu digo, eu ministro muito isso, eu falo muito isso nos seminários que eu ministro, quando nós chegamos e as pessoas confundem expressão de adoração com adoração. Pastor, o que você quer dizer com isso? Fernandinho vem em Goiânia, aí o Goiânia Arena lota de gente. Mas eu te digo, eu te falo, 80% está ali, não sabe nem o que está fazendo direito. Vai porque gosta do Fernandinho, vai porque gosta do David Quino, vai porque gosta da Nívia Soares, vai porque gosta do ministério tal, vai porque gosta do Davi Sácia, vai porque gosta do Regis Danese, etc, etc. O que eu estou dizendo para você? É gente que vai, só quer saber de pular, de dançar, etc, etc, e de tirar uma foto e colocar depois no Facebook dizendo assim, eu estive lá, mas sai igualzinho, entrou. Aí a gente vê, eu fico observando muitas essas coisas, aí o cara chega e chama uma amiga, abraça, tirando foto, só para pôr no Facebook. Aí eu fui no show do Fernandinho, eu fui no congresso e tal. E daí? Você foi, voltou, e daí? Expressões de adoração, eu vou falar uma coisa para você que é interessante. Nós músicos costumamos puxar muito saco, achando que
Tudo que nós fazemos é adoração. A música é uma expressão de adoração. Ela também é adoração, mas é uma expressão. O teatro também, a dança também. Se você fizer só isso sem estar adorando de verdade, isso se torna só uma expressão de adoração. E isso é vão, porque isso não edifica, isso não transforma, isso não renova, isso não aviva. E eu vou falar para você o que Deus espera. Deus espera uma multidão sedenta e faminta. E o cara vai lá, transando com a namorada e sai de lá convertido de verdade. E o cara vai lá fumando, cheirando, mas ele sai de lá com a vida transformada. Que ele vai lá tocando na igreja dele, só mais um tocando, mas que ele sai de lá transformado. E o cara vai lá e receba batismo com o Espírito Santo, dom de profecia, visão, revelação, língua, interpretação de línguas, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. É isso que Deus deseja, mas é isso que a gente não vê acontecendo. E digo para você, se isso não está acontecendo, isso não é avivamento. Isso não é avivamento. Mas isso tem que começar de nós. Nós temos que preocupar com isso. Então não confunda adoração com expressões de adoração. A gente vê muito movimento hoje no Brasil. Goiânia é uma cidade, por exemplo, lotada de eventos e grandes eventos. Os grandes artistas do meio gospel, todo mundo vem para Goiânia, gosta de vir aqui, porque os shows lotam, dá muita gente, dá movimento, etc. Mas a gente vê poucos frutos reais do que está acontecendo. E você que é da área de artes tem que parar para pensar nisso. Você não pode ser raso. Você tem que ser profundo em Deus. A igreja brasileira, a igreja goiana, nós precisamos entender isso, dizer que se não está havendo transformação, mudança, avivamento, fogo de Deus, isso não é avivamento. Eu digo para você, aquele final de semana produziu muitos pastores. Foi no carnaval de 97. Aquele final de semana produziu muita gente, saiu dali, são amigos meus que estão em Brasília, que estão em outros estados, alguns estão em Goiás, alguns estão em outros estados, alguns estão fora do Brasil hoje. Aquele retiro trouxe frutos, saíram dali profetas, pastores, missionários, ministros de louvor, gente séria, comprometida com Deus, que teve a vida mudada em 3 dias. Mas eu queria falar com você sobre cuidados que você deve ter. Hoje, eu falei sobre princípio luciferiano lá no seminário. Quantos estavam no seminário que nós ministramos? Aqui, tem até uma quantidade boa de gente que estava lá. Eu queria falar com os irmãos sobre uma coisa que os irmãos vão ter que cuidar. E eu quero falar com os irmãos no temor do Espírito Santo. Porque Deus ama vocês e quer usar a vida de vocês. Mas nessa noite Deus vai mover algo que está talvez prendendo o seu ministério. E eu queria falar para você sobre uma coisa chamada princípio luciferiano, que primeiramente habitou no coração de Lúcifer antes dele se tornar diabo, Satanás, o nosso adversário. E esse princípio, ele habita em muitos corações de pessoas que trabalham com arte. Você que é ministro de louvor, back vocal, instrumentista, trabalha com dança, trabalha com teatro, você precisa ficar muito atento, porque isso que tem acontecido dentro das igrejas evangélicas. Presta atenção. Eu quero ler com você 2 textos. 2 textos importantes. São os mesmos que eu li quando nós ministramos lá no seminário com os irmãos, lá no seminário presbiteriano, o seminário dos irmãos. Eu quero ler o texto no livro de Isaías, capítulo 14, de 9 a 15. Diz assim o texto: quando se encontraram, digam amém. Amém. Só um encontrou? Amém. Isaías 14, de 9 a 15, diz assim. Amém? Estou ouvindo as Bíblias folheando aí, vou esperar você. Presta atenção nisso. Agora, fala para o seu irmão assim, ó. Agora a chapa vai esquentar, meu irmão. Diz assim: Deus vai falar conosco, nos tratar nessa noite. Nas profundezas, o Sheol está todo agitado para recebê-lo quando chegar. O
Por sua causa ele desperta os espíritos dos mortos. Todos os governantes da terra, ele os faz levantar-se dos seus tronos. Todos os reis dos povos, todos responderão e lhe dirão: você também perdeu as forças como nós e se tornou como um de nós. Sua soberba foi lançada na sepultura, junto com o som das suas liras. Sua cama é de larvas, sua coberta de vermes. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada! Como foi atirada à terra, você que derrubava as nações! Você que dizia no seu coração: subirei aos céus e erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo, mas às profundezas do Sheol você será lançado, irá ao fundo do abismo. De quem que esse texto está falando? Esse texto está falando de Satanás antes de ser Satanás. Esse texto está falando do diabo. Quando ele era um querubim ungido, quando ele era o semente da perfeição, quando ele era alguém incomparável, era a criatura mais perfeita de todas as criaturas que Deus já havia criado na face. Não da terra, mas de todo o universo. E eu queria ler um segundo texto que fala sobre ele também, Ezequiel capítulo 28. Abre comigo, lá na frente, Ezequiel capítulo 28. Olha só. Eu não vou ler todos os versículos, eu vou escolher alguns versículos e ler com vocês. Mas o texto eu vou fundamentá-lo do versículo 1 ao 19, Ezequiel 28, de 1 a 19. Eu estou fundamentando a mensagem. Agora nós vamos prosseguir, mas eu preciso fundamentar teologicamente ela para você entender algumas coisas. Dizendo assim, Ezequiel 28, a partir do 1, diz assim: veio a mim esta palavra do Senhor, filho do homem, diga ao governante de Tiro: assim diz o Senhor, o soberano, no orgulho do seu coração você diz: sou um Deus, sento-me no trono de um Deus no coração dos mares. Mas você é homem e não um Deus, embora se considere tão sábio quanto Deus. Versículo 4 diz assim: mediante a sua sabedoria e o seu entendimento você granjeou riquezas e acumulou prata e ouro em seus tesouros. Versículo 6 diz: por isso assim diz o soberano Senhor, porque você pensa que é sábio, tão sábio quanto Deus, trarei estrangeiros contra você das mais impiedosas nações. Eles empunharão suas espadas contra a sua beleza e a sua sabedoria, e traspassarão o seu esplendor fulgurante. Eles o farão descer a cova, e você terá morte violenta no coração dos mares. Dirá você então: eu sou um Deus na presença daqueles que o matarem? Você será tão somente um homem, e não será um Deus nas mãos daqueles que te abaterem. Você terá a morte dos incircuncisos nas mãos de estrangeiros. Versículo 13 fala assim, o 12, a parte B fala assim: assim diz o soberano Senhor, você era um modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sardo, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, a esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu designei. Você estava no monte de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Versículo 16 diz assim: por meio do seu amplo comércio você encheu-se de violência e pecou, por isso o lancei humilhado para longe do monte de Deus e o expulsei, ó querubim guardião, do monte das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Versículo 19 e 18 diz assim: por meio de muitos pecados do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu, e reduzi você a cinzas no chão, à vista de todos os que te estavam observando. Todas as nações que o conheciam
espantaram-se ao vê-lo. Chegou o seu terrível fim. Você não mais existirá. Quantos podem dizer amém, mesmo diante desse texto? Amém. De quem que esse texto está falando? De Satanás. Por que eu li esses dois textos? Porque eu trabalho com uma coisa que acontece. Eu queria falar para você uma coisa. Eu fui líder de louvor durante 12 anos. Tudo que você pensar de pecado, de situação, eu já tratei, já vivi, já presenciei e já tive a oportunidade de trabalhar na vida de liderados. Eu vou falar uma coisa para você: não existe ninguém que dá mais trabalho para os pastores das igrejas do que os ministérios diários. Isso é geral. Se você for lá na Videira é assim, se você for na Igreja Batista é assim, se você for na Igreja de Cristo é assim, se você for em qualquer igreja pentecostal, neopentecostal, tradicional, regular, é assim. É o ministério que dá mais trabalho para os pastores. Tem pastor que liga para mim, descabelado, fala assim: me ajuda que eu não aguento mais. E é interessante que os ministros que detêm conhecimento, que podem ajudar as igrejas, as equipes, não vêm. E Deus tem falado ao meu coração que há um ano atrás Deus falou algumas coisas comigo, que Ele me direcionaria para a realização de seminários, porque os grandes nomes da música evangélica não vêm. Não vêm. Você ligar para o cara fala: minha agenda está cheia. Quando o cara fala que vem, pede uma oferta tão alta que a igreja não consegue pagar de jeito nenhum. O cara não vem. E as igrejas estão carentes de ouvir algumas coisas. Eu queria falar com vocês sobre isso. Será, irmãos, que essas coisas que nós lemos aqui, os pecados de Lúcifer, era só de Lúcifer mesmo, irmãos? Será que era só esse camarada que cometeu esse tanto de pecado, hein? E desse jeito aqui? Quais eram os pecados que Lúcifer cometeu? Que nós encontramos nos dois textos. Eu fiz uma listinha aqui de alguns pecados. Um deles, arrogância. Mas isso era coisa só de Lúcifer, né, irmãos? Na área de louvor, de teatro, de dança, não tem ninguém arrogante. Ou o povo humilde, glória a Deus. Independência também era só Lúcifer que era independente. Nós, a maioria das vezes, nós não somos independentes. Inveja, foi só Lúcifer que era invejoso. Principalmente a equipe de louvor, não tem ninguém invejoso. Ou o povo abençoado. Competição, usurpação, iniquidade, infidelidade e, por fim, rebelião. A lista é enorme. Se você está anotando, eu falo de novo: arrogância, independência, inveja, competição, usurpação, iniquidade, infidelidade e rebelião. Se você perguntar o que isso tem a ver com o que eu estou falando, tem tudo a ver, porque essas coisas é que Deus vai trabalhar na sua vida. E eu queria falar sobre isso. Nós somos, eu queria explicar para você por que eu toquei nesse assunto. Você sabia que o diabo conhece mais sobre adoração do que 99,999% dos ministros de louvor, dos back vocal, dos instrumentistas do mundo inteiro? Por quê? Qual que é a pergunta? Por que eu te fiz essa pergunta? Porque no dia que Deus criou esse indivíduo, Deus criou instrumentos. Ele era tão magnífico que quando ele se locomovia, havia um som que saía da vida dele. Ele era perfeito. A Bíblia, no texto de Isaías que nós lemos, fala que as liras, a harpa, instrumentos musicais foram criados nele no dia que ele foi criado. Ele sabia tudo sobre louvor e adoração. Ele era o ser que estava pertinho de Deus. E a Bíblia deixa bem claro que não havia ninguém de ser criado como ele. A Bíblia fala que ele era inculpável, que ele era lindo, que ele era perfeito, que ele era o sinete da perfeição. Era o mais perfeito. Lúcifer era o cara, ele era the best, ele era o melhor. E por que eu estou tocando nesse assunto? Porque Satanás tem sido um calo no calcanhar das igrejas
dentro dos ministérios de arte. E eu vou falar com você agora, nessa noite. Eu vou elucidar algumas coisas. E uma das coisas que eu queria falar para você é o seguinte: Satanás não mudou, as estratégias dele não mudaram, continuam as mesmas. Geração após geração, ele seduz da mesma forma, as estratégias são as mesmas. O que muda é só uma coisa: o contexto. Mas as estratégias de Satanás de como seduzir, de como te prejudicar, de como te derrubar, são as mesmas. E por que é sério? Você precisa cuidar da sua vida. Você que trabalha com louvor e adoração, e você que tem interesse em entrar no ministério de louvor, de teatro, de dança, ou alguma outra área que tem a ver com arte na igreja, você precisa tomar cuidado, porque Satanás sabe onde exatamente atuar para seduzir o seu coração. E agora eu vou elucidar esses pecados aqui. E eu vou mostrar para você que ele está assim, ó, junto com princípios feiantes que existiam nas igrejas. O primeiro pecado que eu falei aqui é a arrogância. Irmãos, não há na igreja ninguém mais arrogante do que as pessoas que trabalham com arte. E eu vou te explicar por quê. Geralmente as pessoas que trabalham com arte, com dança, com teatro, com louvor, elas se acham especiais porque elas têm um dom. Elas foram agraciadas por Deus com um dom. Mas quem te deu esse dom? Irmãos? Os irmãos estavam aqui tocando. Quem te deu o dom de tocar aí, irmão tecladista? E os indivíduos começam a se achar especiais porque ele toca teclado, porque ele toca guitarra, porque ele toca bateria, porque ele toca violão, porque ele dança, porque ele interpreta bem, ele é bom ator do teatro. Se o cara é bom, então ninguém suporta. Quando o cara cresce e fica bom no negócio, ninguém dá conta. Porque, assim, eu falei uma coisa lá no seminário que eu vou comentar com os irmãos. É só lá na minha igreja, que os caras bons só querem tocar no culto de domingo, mas é só na minha igreja. Aqui só tem, olha irmãos, eu tenho certeza absoluta que aqui na 9ª Igreja Presbiteriana Renovada, os caras bons tocam em qualquer culto. Pastor, eu vejo chega e fala assim: ó, preciso de vocês tocar um culto aqui, segunda-feira vai ter 10 pessoas, mas vem. O cara quer tocar no culto de domingo, porque a igreja está cheia, todo mundo vai ver ele tocar teclado, todo mundo vai ver ele dançando, todo mundo vai ver ele interpretando teatro, a igreja está cheia. Ah, mas no culto de terça tem uns gatos que engatam umas 5 pessoas, então o que eu vou fazer lá? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão entendendo a semelhança do que havia no coração de Lúcifer, no coração da gente? Quem está entendendo? Será que o Espírito Santo jogou luz aí? Arrogância. Nós nos esquecemos de que quem te deu o dom, o talento, foi Deus. Quer ver? O irmão é tecladista. Meu irmão, se você sair daqui e Jeová tocar no dedinho seu, você não toca teclado amanhã. Você que ministra louvor, uma gripinha, uma inflamaçãozinha na sua garganta, acabou, você não ministra louvor. Você que dança, se você sair um anjo, te der um empurrãozinho, você torceu o tornozelo, acabou, você não dança mais. Quem te deu foi Deus. É dom, é favor imerecido. Então não se julgue superior às pessoas porque você tem um dom, porque não é seu, o talento não é seu. Você toca bem guitarra, teclado, violão, bateria, você ministra bem louvor, você dança muito bem, você interpreta muito bem teatro, mas querido, entenda uma coisa, isso não vem de você, é um dom que Deus te deu, é dele, pertence a ele. Não se gabe de uma coisa que não vem de você. No dia que Deus tirar a mão, você é igual a todo mundo. E aí que é uma prova de arrogância. Pastor Elber chega aqui na igreja, aí tem umas cadeiras espalhadas aqui, aí tem uns copos descartados ali, outro ali, um no chão, outro ali. Aí ele fala para o baterista, fala assim: irmão, por favor, organiza para mim aqui, passa um pano no chão aqui na frente, também cheio de poeira, tem uns copos espalhados por aí, e coloca aquelas cadeiras, por favor, lá atrás. E fala assim: pastor, olha para mim, eu sou o baterista da igreja, o senhor não está entendendo.
Eu sou baterista. Manda alguém que não é baterista para a igreja, pega o copo e limpa o chão. Eu sou baterista, pastor. Pelo amor de Deus, meu negócio é tocar baterista. E se possível, por favor, mande alguém limpar muito bem esse acrílico aqui, porque eu vou chegar e vou sentar, pastor. As minhas mãos são muito impecáveis, então assim, não posso tocar em coelho, então você já sabe. Por que geralmente os músicos, os artistas em geral agem assim? Porque se acham especiais. Olhe para mim, preste atenção. Não existe classe especial na igreja. Não existe classe especial aqui. Nós somos iguais. Não é porque você sabe tocar bateria, o irmãozinho está lá na porta me cumprimentando, e eu fui muito bem recebido pelos irmãos, sorriram para mim, me cumprimentaram. Pai do Senhor, graças a Deus. Você não é melhor que aquele irmão que está na portaria. Isso é mesmo. Você não é melhor do que a irmã que limpa o irmão, não sei que limpa o chão dessa igreja. Se você tem um dom, foi porque Deus te deu. Esquece esse negócio. Segundo pecado que eu quero falar é que existe independência, irmãos. Lúcifer foi independente, porque ele podia ter chegado em Deus e compartilhado com o Senhor sobre aquele sentimento que ele trazia no coração, mas ele foi independente. Ele chegava e fazia as coisas e não comunicava a autoridade superior a ele. Quem era a autoridade que estava sobre Lúcifer? Deus. E eu conheço gente tão arrogante, tão independente, que fala assim: eu só me submeto a Deus, eu não me submeto à autoridade humana nenhuma. É independente. Mas isso é só na minha igreja que acontece. É ou não é? Faz as coisas sem comunicar a liderança. Faz as coisas sem comunicar o pastor. Não depende de Deus, não depende da liderança, não comunica, é independente. Isso tem que acabar, irmãos. Isso tem que acabar. Isso precisa acabar. Outro pecado, inveja. Irmãos, eu nunca vi, eu liderei durante muitos anos, eu nunca vi um povo mais invejoso do que as pessoas que trabalham com arte. Mas isso foi só na época que eu liderava, hoje isso não acontece mais. Glória a Deus. Por que as pessoas têm inveja? Por falta de revelação. Eu quero te ensinar uma coisa que eu aprendi. Presta atenção. O dia que você tiver revelação de que o que Deus tem é seu e ninguém toma, e o que Deus deu para o seu irmão é do seu irmão e é dele, Deus deu para ele, acabou o problema. Mas, irmãos, é uma inveja. Uma inveja porque o irmão tem um instrumento melhor, é uma inveja porque ele toca melhor, é uma inveja porque ele tem mais carisma, é uma inveja porque ele é mais amigo do pastor,